Por que vocês do Sul acham que são alemães? Gente, de que país eu pareço ser? Eu pareço ser do Brasil, ou sou um brasileiro médio, ou tenho a aparência de uma pessoa lá de outro país da Europa? Esse vídeo ele é super interessante por diversos motivos. É necessário inicialmente dizer que o Brasil é um país gigantesco, com diferentes regiões que têm suas diferenças muito marcadas, mas ao mesmo tempo é também necessário estabelecer aqui um contexto histórico-social, é necessário ter uma compreensão contextual para saber que quando ele fala do brasileiro médio, ele está falando de pretos e pardos. Nessa comparação com o brasileiro médio, eu não sou um brasileiro médio, por exemplo. E eu tenho a impressão que, assim, independentemente do que se passa na cabeça da pessoa que diz isso, o meu ponto não é esse, o meu ponto não é o que o cara diz, mas o meu ponto é essa ideologia do nós somos alemães. É importante salientar algumas coisas. Primeiro é necessário falar que em 2021, no relatório do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi colocado que o Estado é aquele que mais tinha registros de ocorrências por injúria racial. E em 2021, no Paraná, houve um desfile de 7 de setembro em que crianças pretas e pardas foram colocadas ali de um jeito acorrentadas, como se fossem pessoas escravizadas. Há um discurso de que há poucas pessoas negras no sul do país, uma certa ideologia de encobrimento do racismo que, ao se ter poucas pessoas negras, se consolida, portanto, a possibilidade de institucionalmente não ter políticas que envolvam coibir racismo. A defensora pública da União, Rita Oliveira, diz inclusive que é consolidado certo racismo institucional no sul do país. E evidentemente dizer que não existem pessoas negras no sul do país é uma coisa maluca, né? Porque percentualmente há mais ou menos 30% de pessoas negras ou pardas no Paraná, há mais ou menos 18 e 19% em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, o que em números absolutos é uma quantidade gigantesca. E o pesquisador Delton Aparecido Felipe, da Universidade Estadual do Maringá, coloca para jogo a invisibilização artificial colocada forçosamente sobre a presença de pessoas negras no sul do país. Ele vai dizer, por exemplo, que existe uma narrativa específica de que o Paraná, por exemplo, é um estado de branco para branco, um estado de imigrante. E que isso, inclusive, fomentava células que entendiam que havia uma superioridade racial de brancos sobre negros. Mas ele também vai dizer que a presença de pessoas negras era um fato desde o século XVI, só que este fato foi invisibilizado. E num momento de insurgência de movimentos negros no Brasil, essas coisas acabam entrando em choque, acabam, na verdade, entrando ali numa disputa. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Porque fica muito difícil evitar falar sobre o fato de que o sul do país, de certa forma, tem de um jeito muito específico e muito carregado um tipo de racismo que aqui mesmo no TikTok, no YouTube ou no Instagram, muitas vezes você vê pessoas dizendo que, apesar do Brasil inteiro ser racista, a experiência do racismo no sul ela é diferente. E eu não estou dizendo isso para falar que o cara do início do vídeo ele é um racista, individualmente racista. O ponto não é esse, o ponto definitivamente não é esse. Eu não conheço esse cara, para mim pouco interessa. O ponto é, esse tipo de declaração ele faz muito parte da construção da branquitude no Brasil, principalmente, vão dizer os pesquisadores, o Dalton, por exemplo, que eu citei, no sul do país. O mesmo diz a professora Fernanda Oliveira, da Federal do Rio Grande do Sul, que analisa esses casos de tal maneira que ela chega ali à conclusão de que em nenhum dos casos é entendido pelas instituições que o racismo aconteceu de uma maneira sistemática, que acontece de uma maneira sistemática. Ele é sempre colocado numa responsabilização individual do indivíduo que cometeu a injúria específica. Ou seja, falta um entendimento de realidade concreta de que o racismo no Brasil está para além do racismo individual, mas ele chega no nível institucional e no nível estrutural. E, obviamente, essa falta de entendimento dificulta realizar ações para evitar e combater o racismo nessas regiões.
Só para terminar, eu lembro também de uma vez, nas redes sociais também, de uma moça falando sobre ser alemã, que ela chegou a ir para a Alemanha, uma brasileira dizendo isso, e que conversou com pessoas lá da Alemanha e num dado momento ela se disse brasileira, foi perguntado de onde era, se disse brasileira, e a sua interlocutora lhe falou: nossa, mas você nem parece brasileira. E ela ficou orgulhosa por isso, por parecer alemã, por exemplo. O ponto é, no exato momento em que você diz eu sou brasileira, você deixa de ter qualquer proximidade com o alemão e você vira brasileira. Mesmo que alguém diga que você não parece brasileira, você ainda é brasileira. Ainda é vista dessa maneira. E eu estou dizendo isso para falar uma obviedade, né? O alemão do sul do país, que se acha alemão, que se considera alemão, que se vê enquanto alemão, ele seria alemão na Alemanha?